Glória a Deus. Boa noite, live. É só o segundo dia. Você tem sido impactado? Então a gente vai orar agradecendo e preparar o coração. Você lembra a lição de ontem? 99 não é 100. A gente vai atrás da 100ª ovelha no nome de Jesus. Queria que você agradecesse por dízimos e ofertas e a gente vai ouvir a palavra. Abra o teu coração. Prepara o teu coração para a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado pelo privilégio que temos de exercer generosidade. O nosso coração é transformado. Obrigado por essa juventude. Obrigado por esse tempo de receber e repartir. No nome de Jesus, nós iremos atrás da 100ª ovelha. Nós vamos amar as pessoas. E eu clamo a Ti, queremos ouvir a Tua palavra. Queremos receber o que o Senhor tem para nós. Abrimos os nossos ouvidos e o nosso coração. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Dá uns 3 abraços aí. E aí você pode se assentar. Quero chamar o pastor Thiago Matos aqui. Acho que vocês podem fazer melhor, né? Vamos receber o pastor Thiago Matos. Thiago já é conhecido da igreja, pastor da Rede. A igreja Rede tem sido uma das igrejas que mais crescem hoje. Um trabalho muito relevante. E abre o teu coração, ele vai talvez falar um pouquinho mais, se apresentar, que eu acho que tem muita gente nova e Deus vai falar poderosamente. Está preparado para a palavra? Amém? Uau! Boa noite, galera. Que momento especial esse momento que a gente acabou de ter aqui. Quero dizer que eu estou muito feliz, mais uma vez, de estar aqui. É uma grande alegria para mim, porque Pastor Ricardo é um grande amigo e uma grande referência para mim. A igreja de vocês é inspiração para nós, é uma referência para nós. Então eu estou muito feliz de estar aqui no Adrenalina. Eu sempre ouço falar tanto dos frutos que o Adrenalina tem alcançado. Parabéns por essa iniciativa. Por um tempo como nós estamos vivendo no Brasil, vocês estão indo para as ruas levar o nome de Jesus, levar o amor de Jesus. Que Deus realmente abençoe vocês. Na verdade, Ele já abençoou, né? Agora a gente só vai colher tudo aquilo que Deus já preparou. Então é uma alegria estar aqui. Eu sou o pastor Thiago, pastor da Igreja Rede, casado com a Nath há 5 anos, quase 5 anos. E hoje eu quero compartilhar com vocês em cima desse tema. Eu adorei o tema, a revolução do amor. Aliás, eu não sei de quem é essa música que cantaram aqui, mas a música também é linda. Depois vocês me passam a letra, por favor, a gente vai cantar lá também. Que música bacana, o amor chegou, o nosso Deus é o próprio amor, maravilhoso. Por isso, eu acredito que esse tema, revolução do amor, tem tudo a ver com aquilo que nós somos como cristãos. O cristão, ele vive pelo amor. Ser igreja é amar. Jesus Cristo disse que o que nos distingue como cristãos não é a perfeição, mas é o amor. É isso que nos torna discípulos de Jesus. Por isso, as pessoas não devem reconhecer a gente como um discípulo de Jesus, como um seguidor de Jesus, porque andamos com uma camisa, porque temos um adesivo no carro, ou porque temos um prédio bonito. Nós devemos ser conhecidos pelo amor que nós temos uns pelos outros. É isso que nos distingue. Ser cristão não é ser perfeito. Ser cristão é amar, ok? O cristão ama. Por isso eu gostaria de falar sobre um dos temas que preguei recentemente na minha igreja, chamado Igreja Vintage. E um dos temas que nós falamos foi o que significa fazer parte de uma igreja. O que significa... Calma aí, vamos lá. O que é fazer parte de uma igreja? Você já entendeu isso? Você já entendeu o que é ser cristão? Você já entendeu o que é fazer parte de uma igreja? Nós temos dificuldade de entender isso porque nós vivemos numa cultura muito diferente daquilo que é a ideia de Deus para a igreja. Deixa eu te mostrar isso fazendo uma comparação. De um lado nós temos a cultura, o mundo onde nós vivemos, estamos inseridos, seus valores. De outro lado nós temos a igreja, e a igreja é completamente diferente da nossa cultura. A igreja vai contra a cultura. Por exemplo, na nossa cultura, o que move o ser humano é esse negócio chamado felicidade. É isso que move o mundo lá fora. Todo mundo está em busca da felicidade. E a pergunta do nosso tempo, dos nossos dias, da geração Pão de Açúcar é: o que te faz feliz? O que te faz feliz?
Agora, na vida cristã, o que nos move não é a felicidade. Na vida cristã, o que nos move é algo chamado amor. Nós somos movidos pelo amor. Nós vivemos pelo amor. O amor é a marca do cristão, como eu acabei de dizer, é isso que nos distingue como cristãos. Então não estamos aqui hoje buscando a felicidade, nós estamos aqui hoje buscando o amor, buscando amar como Jesus nos amou. É o que vocês vão fazer daqui a pouco quando vocês forem para as ruas, amar como Jesus amou. Por isso, o mundo onde nós vivemos, essa cultura é uma cultura individualista, ou seja, autocentrada. Porque se o que move a humanidade é a felicidade, então a pergunta é o que me faz feliz. A pergunta é o que me realiza, o que me satisfaz. E se não me faz feliz, não me serve. Então tudo é descartável. Hoje até casamento, que era para durar para sempre, é descartável. Por quê? Porque aí vira aquele papo assim, vira para o marido e diz, você já não me faz mais feliz. Você já não me realiza mais pessoalmente. Você já não me supre mais. Assim é a nossa relação com a igreja, assim é a nossa relação com o trabalho. Se não me faz feliz, não me serve, porque eu quero que me faça feliz, eu quero que me complete. Agora, ser cristão e viver a igreja é completamente diferente. Ao invés dessa cultura individualista, nós vivemos essa cultura comunitária, ou seja, é uma cultura outrocentrada. Não é autocentrado, não é sobre mim, é sobre Jesus e sobre o amor que Jesus derramou, é sobre essa uma ovelha que precisa ser resgatada, é sobre os outros. Por isso, o nosso mundo usa muito a palavra autoestima. Na vida cristã, deixa eu te dizer uma coisa, na vida cristã acabou a palavra autoestima, não existe mais. Na Bíblia, a palavra que deveria existir no lugar dessa, que Jesus nos move nessa direção, é autoestima. Acabou a autoestima. A Bíblia diz, morra para si mesmo. Paulo disse, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive. Então eu não preciso me amar, Cristo me ama. O meu valor está no amor de Cristo e eu preciso amar os outros como Cristo me amou. A Bíblia diz que eu preciso não viver com ambição egoísta, mas olhar para os outros e perceber a necessidade deles e servir eles acima de mim mesmo. É isso que Jesus nos ensina. É isso que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, essa foi a atitude de Jesus. Portanto, seguir Jesus é mover-se da autoestima para autoestima. Seguir Jesus, ser um discípulo, ser um cristão, é mover-se de uma vida autocentrada para uma vida outrocentrada. Eu paro de olhar para mim mesmo, eu paro de olhar para o meu próprio umbigo e eu começo a olhar e amar aos outros. Por isso, a nossa cultura é uma cultura de consumo. Consumo. Tudo é sobre consumir. Agora, na igreja, é o contrário, não é uma cultura de consumo, é uma cultura de serviço. Nós não estamos na igreja para consumir, nós estamos na igreja para servir. E aí a gente tem um problema gigante, sabe por quê? Porque a gente traz essa cultura para dentro da igreja. Porque a gente se acostumou, nós somos influenciados pela nossa cultura, nós tomamos os moldes dessa cultura, como Paulo diz, não se conforme, mas nos conformamos, e não bastasse isso, trouxemos essa cultura para a vida de igreja, e para nós ir na igreja hoje é como ir no cinema, é como ir no teatro. Eu sento numa cadeira gostosa e eu assisto o que está acontecendo, mas cultuar a Deus não é assistir, cultuar a Deus é adorar, é fazer. E adorar a Deus não é cantar uma música, adoração não é um estilo musical, adoração é um estilo de vida. Adoração não é o que eu faço no sábado à noite ou no domingo à noite, quando a Greta Lira sobe aqui no palco. Adoração é o que eu faço com a minha vida, no dia a dia. Eu sou o culto, as minhas atitudes são o culto, o meu amor é o culto, isso é o culto, isso é adoração. Portanto, ser igreja não é sentar no banquinho, porque muitas vezes a gente vai para a igreja como a gente vai no restaurante. Você quer ser servido, você quer um lugar bacana no estacionamento, na frente do restaurante. Você quer que alguém venha abrir a porta, você quer um lugar bacana, você quer uma temperatura gostosa para participar ali do momento, você quer ser atendido rapidamente,
você quer que o garçom faça tudo direitinho, entenda o seu pedido, você quer uma comida gostosa, ou seja, nós vamos para a igreja com essa cobrança de serviço. Não, eu quero que essa igreja me sirva. E às vezes a gente sai até comentando, dizendo o seguinte, hoje eu não gostei tanto do culto, eu achei que o pastor não foi muito bem. Eu achei que ele podia ter contado mais piadas, né? Eu queria ter dado uma risada. Eu também não chorei, né? Eu queria ter chorado. A gente mede culto por lágrimas, né? O culto foi bom se eu chorei. Se eu não chorei, o culto não foi bom. Então, nós estamos acostumados com essa cultura e isso nos influenciou. E ser igreja não tem nada a ver com assistir um culto, é participar, é fazer. Então, eu gostaria de falar sobre o que é ser igreja, o que é ser cristão, o que é essa cultura de serviço, o que é esse negócio de amor na prática. Eu quero te mostrar isso na igreja primitiva, a primeira igreja onde tudo começou, e eles viveram essa revolução que vocês estão falando, eles viveram essa revolução do amor. Se a gente pudesse estabelecer uma característica daquela igreja, a característica é essa, a revolução do amor. Deixa eu te mostrar essa igreja em Atos capítulo 4, versículos 36, 32 e 33 diz, da multidão dos que creram, era só a mente e o coração. Da multidão. Eles eram uma multidão. Muita gente tomou decisão com Jesus. Não sei se você sabia, mas a igreja primitiva começa no meio de uma festa, tipo carnaval, só que era uma festa religiosa, era uma festa dos judeus, e estava rolando o dia do Pentecostes, e gente do mundo inteiro veio para aquela festa, tinha muita gente nas ruas, eles começaram a pregar o evangelho para aquelas pessoas como vocês. A mesma história de Atos capítulo 2 é o que está acontecendo aqui hoje. É uma festa, as pessoas estão lá fora. Aqui a festa tem outra finalidade do que aquela, mas vocês estão indo para as ruas pregar o evangelho de Jesus. É isso que a igreja primitiva fez. E milhares de pessoas tomaram uma decisão com Jesus. Uma multidão. Só em Atos capítulo 2, 13 e 4 você vai ver que nessa multidão já tinha mais de 10 mil pessoas. Alguns estudiosos dizem que a igreja primitiva que se espalhou logo depois, chegou talvez a 100 mil pessoas, você entendeu? É multidão. Mas apesar de multidão, eles eram eles tinham unidade. Era uma igreja grande, mas eles experimentaram unidade, eles experimentaram intimidade, eles experimentaram transformação. Eles estavam todos unidos em um único propósito, Jesus. Tudo era sobre Jesus. Foi algo incrível que eles viveram, foi uma revolução. Eu costumo brincar quando pessoas viram para mim e dizem o seguinte, eu não gosto de igreja grande. Aí eu digo, olha, se você não gosta de igreja grande, então você não ia gostar da igreja primitiva e você vai detestar o céu, tá? Que o céu vai estar bombando, lotado, ok? E o que nós estamos fazendo aqui hoje, o que vocês estão fazendo ao ir para as ruas, não tem como objetivo encher uma igreja, não, nós estamos enchendo o céu, entendeu? É sobre isso, encher o céu. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração, unidos em um único propósito. Mas essa igreja, além de unidade, eles experimentaram também a generosidade. Eles não consideravam unicamente coisa alguma que tivessem, mas eles repartilhavam tudo. Nós acabamos de viver aqui um momento de dízimos e ofertas, e essa era uma das marcas dessa igreja, eles eram extremamente generosos, era uma generosidade extravagante, eles abriram mão de tudo, ia muito além do dízimo, eles repartiam tudo, eles não olhavam para si mesmos, não tinha mais esse negócio de meu. Na vida cristã não tem esse negócio de é meu, não, tudo foi dado por Deus, e Deus quer que a gente use para abençoar outras pessoas. O problema na nossa vida cristã, sabe qual é? É que a gente quer bênção, mas a gente não quer abençoar. A gente quer receber bênção, mas a gente não quer abençoar. A gente está sempre querendo viver assim. Eles abençoavam. E sabe por que a gente dá o dízimo? Por que a gente dá a oferta? Não é para Deus nos abençoar. Não, é porque Ele já nos abençoou. Então nós damos porque Ele já nos abençoou. Se você quer ser uma pessoa generosa, olha para a cruz, não olha para a calculadora. Olha para a cruz, olha o que Jesus Cristo fez por você, olha o tamanho do sacrifício, o valor que foi pago. Portanto, além disso, essa igreja também experimentou essa missão. Eles continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles.
eles tinham essa missão: nós vamos levar as pessoas a Jesus. Nós vamos testemunhar da ressurreição de Jesus. Eles viram Jesus ressuscitar. Eles eram testemunhas oculares. E a mensagem dos apóstolos se baseava na ressurreição de Jesus. A gente não pode parar de falar sobre isso. Não é apenas sobre um livro, não é sobre uma instituição, é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu naquela cruz, pagou o preço pelos nossos pecados, mas a Bíblia diz que depois de 3 dias, Ele ressuscitou. Existe um livro, existe um filme que foi lançado no Netflix chamado Risen, que fala sobre a ressurreição, um soldado romano responsável. Jesus ressuscita, ele vê Jesus, foi o que aconteceu. Assista para entender o que é a ressurreição e como isso transformou aquelas pessoas. Era uma comunidade que vivia em torno disso. Agora, sabe o que eu acho legal? É que nessa comunidade que vivia essa revolução do amor, havia uma pessoa que se tornou a referência do que é ser cristão. Uma pessoa que assumiu 3 compromissos na vida dela e que mostra para nós hoje o que é fazer parte de uma igreja. E se você quer fazer parte de uma igreja, da igreja de Jesus, da igreja Bethesda, você precisa assumir esses compromissos. É isso que é ser cristão. Então eu quero mostrar para você rapidamente esses 3 compromissos que ele assumiu, ok? Atos 4, 36 e 37 vai falar sobre quem é esse cara. E olha só que interessante, o texto vai da multidão para uma pessoa. É como se esse cara fosse o voluntário do mês, o voluntário do ano, membro do ano, o destaque da igreja primitiva, o destaque do que é viver a revolução do amor na prática na sua vida. Quem é esse cara? O texto diz que ele se chamava José. Ele era um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Então o nome dele era José. José era um nome extremamente comum naquela época. E aí tinha tantos Josés que ele falou: não, precisamos dar um novo nome para esse cara. Que nome que a gente vai dar? E aí todo mundo se reuniu: que nome que a gente vai dar? Ele parece com fulano, podia dar um nome, né, de não sei o que e tal. Não, mas ele é um cara muito legal, ele está sempre buscando o melhor na vida das pessoas, ele ama muitas pessoas. Como é legal estar junto com o José. Então vamos colocar o nome dele de encorajador. E eles deram o nome de encorajador. Agora, no original, o nome encorajador é Paraclésios, que é o mesmo nome. Barnabé é um nome em aramaico, mas na transliteração dele para o grego é Paraclésios, é filho do encorajamento. Sabe quem que se chama Paraclésios? O Espírito Santo se chama Paracletos. Então o que eles estão dizendo é o seguinte: quando Jesus foi para os céus, ele estava com os discípulos, e aí os discípulos: não, Jesus, não vai, é tão bom estar com você, você é nosso amigo, você nos encoraja. Jesus diz: não, eu tenho que ir, porque se eu não for, vocês não vão receber o Espírito Santo de Deus, e ele é o Paracletos, ele estará com vocês, e ele vai encorajar vocês. E aí veio o Espírito Santo, e quando o Espírito Santo veio, eles olham então para Barnabé, e eles dizem: Barnabé como o Espírito Santo, Barnabé é o filho do Espírito Santo, Barnabé é o filho do encorajamento, ele é um encorajador. Uau, que nome legal. Agora pergunta: se fossem dar um apelido para você, que nome dariam? Quando eu era adolescente, me deram o nome de Topodídio. Não sei se você conheceu o Topodídio, as orelhas gigantes e tal. Era assim que me chamavam. Agora, se fossem colocar um apelido na sua vida, qual seria o seu nome? Então, esse é o Barnabé. Eu não sei se você lembra dessa música, acho que ninguém aqui lembra. Talvez o pastor Ricardo, a Grita Lira lembra. Era seu nome, Barnabé. Conheceu, Ricardo? Natural de Chipre. Vocês são tudo novinhos, vocês não conhecem, tá? Mas era assim essa música. Então, falando de Barnabé, e diz o texto o seguinte, que Barnabé, ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou ao pés dos apóstolos. Primeiro compromisso que esse cara assumiu, sabe qual foi? Foi um compromisso com o propósito dessa igreja, com o propósito do cristianismo. Qual é o propósito? O propósito é levar as pessoas a Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações. E é o que eles estão fazendo ali, mas fazer isso demanda
recursos, demanda estruturas, e pessoas, ao fazerem isso, estão perdendo seus empregos, estão perdendo suas famílias, pessoas que perderam tudo que tinha. Então, ao mesmo tempo, essa comunidade se une para cuidar dessas pessoas que tomaram uma decisão com Jesus e que, por causa disso, perderam tudo que tinha. Então, vem Barnabé, no meio dessa revolução. Diz o texto que Barnabé vem e vende um campo que ele tinha, e ele traz o dinheiro e coloca os pés diante dos apóstolos. Uau! Ele coloca diante dos apóstolos, sabe o que ele está dizendo com isso? Está aqui. Eu acredito nisso. Não é só uma questão de dinheiro, tá, galera? Não é só uma questão de dinheiro. Barnabé está dizendo, eu acredito nisso, o meu coração está nisso, não é só um cheque assinado, é o meu coração assinado dizendo, eu quero fazer parte disso, eu acredito nisso, e eu não vou só dar meu dinheiro por isso, eu vou dar minha vida e tudo que eu sou e tudo que eu tenho por isso, eu acredito nesse propósito. Jesus Cristo disse em Mateus, ele disse, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. O que Barnabé está mostrando é onde está o tesouro dele e onde está o coração dele. Eu gosto muito do que disse o John Haggai quando ele falou o seguinte, ele disse, fazendo um trocadilho, ele disse, onde está o teu coração, aí você coloca o teu tesouro. Sabe, nós investimos naquilo que nós amamos. Se você não investe nessa igreja, é porque você não ama essa igreja. Essa igreja não é o teu tesouro. Então a pergunta é, o que é o teu tesouro? E o que Barnabé está declarando através dessa atitude dele é, esse é o meu tesouro. E eu coloco o meu coração nisso, a minha vida está nisso. Agora, essa não foi uma atitude fácil. Talvez você vai dizer, mas o que é para um cara rico vender um terreno e dar... Entenda uma coisa, não era qualquer terreno. Alguns estudiosos acreditam que esse terreno era de Chipre. E Chipre era uma ilha extremamente cara. Até hoje essa ilha é cara, porque lá produz muito, é uma ilha incrível. E ele provavelmente, por ser natural de Chipre, recebeu esse terreno e ele vende esse terreno que vale muito dinheiro. Talvez algumas pessoas virassem e diriam, nossa, mas será que Barnabé não está sendo um tolo? Porque esse não é um bom momento para você vender um investimento, sabe por quê? É um momento de crise. Muitos cristãos estavam perdendo o emprego porque tomaram uma decisão com Jesus. Gente que estava sendo abandonada pela família, gente que estava sendo perseguida, gente que estava morrendo. Em Atos capítulo 8 aparece o jovem Estevão, que estava sendo apedrejado, morto, porque eles se diziam cristão. Então, peraí, Barnabé, talvez não é a melhor hora, segura um pouco mais, é bom ter uma segurança. Mas para Barnabé não existe essa de segurança, a segurança dele está em Jesus, está nas mãos de Jesus. Eu não dependo de dinheiro, o meu Deus não é o dinheiro, o meu Deus se chama Jesus Cristo, a minha vida está nas mãos dele. Esse é o que Barnabé está dizendo. Agora, a gente não tem ideia do que significa essa decisão por Cristo naquela época. Porque hoje é muito fácil ser cristão, hoje na verdade está até na moda ser crente, é moda. Todos os famosos vão na igreja, hoje é legal ser cristão. Mas naquela época era muito diferente. Só para você ter uma ideia, isso acontece ainda hoje, não no Brasil, mas em outros países. Existe um jovem chamado Irmão Médio, Irmão Medina, não sei se você já ouviu falar dele. Eu não sei se ele já veio aqui ou não, Ricardo, enfim. Mas ele é um rapaz que é filho do maior líder religioso do Marrocos. E o Marrocos é um país islâmico. Então, o estado deles gira em torno do islamismo. Então, esse cara é como se fosse o presidente, o rei. Ele é a maior autoridade religiosa do Marrocos. Esse cara tem um filho. O filho dele foi para a faculdade. O pai disse, você vai estudar o islamismo. Antes de qualquer coisa, você vai estudar o islamismo. Esse garoto, ele andava de helicóptero para lá e para cá. Ele tinha entrada nas maiores universidades do mundo. Cartão de crédito sem limite. Vida de rei, vida de príncipe. E ele ia para a faculdade, ele começou a ir para a faculdade que o pai tinha mandado ele. Primeiro você vai estudar o islamismo, depois você faz o que você quiser. E aí ele foi estudar o islamismo. Quando ele chegou na hora de fazer o TCC dele, ele teve uma ideia. Eu quero comparar a religião islâmica com a Bíblia. Mas um muçulmano não pode tocar na Bíblia. É proibido Bíblia no Marrocos, em vários países islâmicos. É proibido Bíblia. Então o que ele fez? Ele foi até o professor, falou que era esse o tema, e o professor abriu uma exceção para ele, disse, olha, porque você vai fazer um estudo acadêmico sobre isso, eu vou te liberar o Evangelho de Lucas.
Eu vou te liberar o Evangelho de Lucas. E ele pega o Evangelho de Lucas e leva para casa e ele começa a estudar. E ele conta no testemunho dele o seguinte, que quando ele começa a ler as palavras daquele livro, ele percebe que aquele livro é diferente. Ele percebe que aquele livro tem vida dentro dele, vida própria. E ele começa a ler aquele livro e de repente ele se vê perdido no meio daquele livro, sendo lido por aquele livro. E quando ele vê, ele está de joelhos rendidos diante de Jesus Cristo. E ele começou a ir para o banheiro, ele começou a ir para os lugares, levando o livrinho dele escondido para ler, porque agora ele se tornou um cristão com o Evangelho de Lucas. Com o Evangelho de Lucas. Sabe o que aconteceu? Quando ele assumiu a identidade cristã dele, ele foi abandonado pela família dele e ele perdeu tudo, tudo. E ele veio fugitivo para o Brasil para não ser morto, porque ele tem um atestado de óbito no Marrocos. Para o Marrocos ele está morto. Para os pais dele ele está morto. Sabe por quê? Porque ele se tornou cristão. E ele veio para o Brasil, hoje ele é um pregador aqui no Brasil. É um baita jovem, um baita líder. A gente não sabe o que é isso. Por isso, ser cristão naquela época é muito diferente de ser cristão hoje. Barnabé está abrindo mão de tudo, porque de fato Cristo é tudo na vida dele. E muita gente diria, mas que tolo, não é o melhor momento. Não, eu gosto muito da frase do Jim Elliot, quando Jim Elliot disse o seguinte, ele disse, não é tolo aquele que dá o que não pode reter, para ganhar aquilo que ele não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Sabe quem é o Jim Elliot? É um jovem também, de uma família cristã. Quando ele foi para a universidade, o Wheaton College, lá em Illinois, nos Estados Unidos, ele estava estudando e ele conta no testemunho dele que os estudos para ele perderam a graça. Sabe por quê? Porque ele conheceu a missão de Jesus. A missão de Jesus começou a queimar o coração dele. Ele queria alcançar os não alcançados. Ele queria levar o evangelho de Jesus. E ele começou a sonhar em levar o evangelho onde o homem jamais tinha levado. Ele queria levar o evangelho de Jesus para os índios do Equador. E ele foi com 3 amigos dele. Ele foi para o Equador e começou a planejar como ele ia alcançar aqueles índios que eram índios extremamente violentos. Ele tinha uma esposa, tinha acabado de casar. E aí ele começa a sobrevoar o local daqueles índios e ele começa a jogar presentes para os índios, tentando conquistar durante vários meses. Até o momento em que ele acha, agora chegou a hora, agora acho que vai dar tudo certo. E ele desce com os 3 amigos dele lá para falar de Jesus. E vem 10 índios e matam eles com lanças. E aí talvez você diz, nossa, mas por quê? Sabe por quê? Porque Deus tem um propósito em tudo. E no dia que Jim Elliot morreu, missões explodiu na América, explodiu por todo mundo. Milhares de jovens inspirados por Jim Elliot decidiram dedicar as suas vidas e abrir mão de tudo para levar o nome de Jesus àqueles que não o conhecem. É isso que vocês estão fazendo. É isso que vocês estão fazendo. Vocês fazem parte dessa missão. Vocês estão unidos a esse propósito. Então, quando eu faço parte de uma igreja, eu assumo um compromisso com esse propósito de levar as pessoas a Jesus, e eu coloco o que for nisso, o meu dinheiro, a minha vida, o meu tempo, os meus recursos, tudo por Jesus. É isso que Barnabé está dizendo, é isso que Barnabé está fazendo. Segundo compromisso que Barnabé assumiu, além de um compromisso com o propósito dessa igreja, do que é ser cristão, daquela comunidade, ele assumiu um compromisso com as pessoas. São 3 pesos os compromissos. O primeiro é propósito, o segundo é pessoas. Barnabé assumiu um compromisso com pessoas. Veja o que diz Atos capítulo 9, 26 e 27. Quando chegou a Jerusalém, quem? Saulo. Antes de se tornar Paulo, o jovem Saulo chegou a Jerusalém, tentou reunir seus discípulos, mas todos estavam com medo dele, acreditando que não fosse realmente um discípulo. O que está acontecendo? Saulo era o maior perseguidor de cristãos daquela época. Ele era um assassino. Ele era um judeu, e os judeus consideravam o cristianismo uma ameaça. Era uma seita perigosa, e eles tinham que exterminar todos os cristãos. E Saulo era um dos principais líderes do judaísmo, responsável por matar os crentes. Então, em Atos capítulo 8, quando Estevão está sendo apedrejado, a roupa de Estevão foi colocada aos pés de Saulo. Então, Saulo se torna o homem mais temido da igreja primitiva. Todo mundo tem medo de Saulo. Ele é o Bin Laden do judaísmo, ele sai matando todo mundo.
Então os crentes estão tudo com medo de Saulo. E aí Saulo tem uma missão: ir para Damasco, perseguir, prender os crentes e matar crentes se for preciso. E no caminho para Damasco, diz que o Espírito Santo de Deus vem ao encontro de Paulo e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então Saulo entende que ele estava fazendo errado, que Jesus Cristo realmente tinha ressuscitado, e ele se rende a Jesus Cristo, ele fica cego. Depois de 3 dias, Ananias vem, cura ele da cegueira dele, e aí então ele começa a pregar o evangelho agora de Jesus Cristo, rendido aos pés de Jesus, ele começa a pregar em Damasco. Mas aí lá em Damasco os judeus começam a perseguir ele, e planejam matar ele precisa fugir de Damasco para onde? Para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele tenta se reunir aos discípulos, dizendo: olha, agora eu também sou cristão, mas os discípulos não acreditaram nele. Imagina, esse cara está enganando, esse cara é um espião, ele quer descobrir os nossos planos, ele quer matar todo mundo. E aí quem que aparece? Aparece o Barnabé. Diz o texto: então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Quem que apareceu? O Barnabé. O Barnabé é aquele que vem e ele acolhe as pessoas. O primeiro compromisso que nós temos como cristãos é acolher as pessoas. Então Barnabé vem e acolhe Paulo, que ninguém quis fazer, todo mundo com medo, todo mundo com dúvida, ninguém quer dar crédito para Paulo. Barnabé acredita naqueles que ninguém acredita. Barnabé dá crédito aos sem crédito. Barnabé abraça aqueles que ninguém quer abraçar. Barnabé, ele dá a mão para quem ninguém quer dar a mão. Barnabé dá a vida dele por aqueles que ninguém quer dar a vida. Barnabé é aquele que acredita nas pessoas. Quando tem gente que entra na igreja, às vezes na minha igreja isso acontece, já aconteceu, vários membros vêm para mim e falam o seguinte: nossa, Thiago, você viu quem acabou de entrar na porta da igreja? Uma vez entrou lá um cara da Lava Jato dentro da nossa igreja. Nossa, Thiago, cuidado com essa pessoa. Eu disse: mas que bom que ela está no lugar certo. Ela está no lugar certo. Esse é o lugar para pessoas, esse é o lugar de pecadores. A igreja de Jesus foi construída com pecadores, mas pecadores que foram lavados pelo sangue de Jesus e estão sendo transformados por esse Jesus. Então que bom que ele veio, amém que ele veio, porque Jesus Cristo foi aquele que chamou Mateus, que era cobrador de impostos, para fazer parte do grupo dele, e Jesus fez happy hour com todos os cobradores de impostos, e aí todo mundo dizia que ele andava com ladrão, que ele andava com pecador, que ele andava com prostituta. Aí que aconteceu? Aí depois ele vai jantar na casa de Zaqueu. O nome de Zaqueu está lá na Lava Jato. O pessoal odiava o Zaqueu, mas Jesus diz: Zaqueu, eu vou comer na sua casa, não é na casa deles, é na sua casa. E Jesus acolhe Zaqueu. E Zaqueu é transformado por esse acolhimento de Jesus, por esse amor de Jesus. Você entende como isso é importante na nossa comunidade? Eu costumo dizer na minha igreja o seguinte: quando as pessoas entram, eu falo assim: bem-vindo à pior igreja do Brasil. Bem-vindo à pior igreja do Brasil. Prazer, hoje vocês estão conhecendo aqui o pior pastor do Brasil. O pior pastor do Brasil. E eu falo para as pessoas o seguinte: se você soubesse a história das vidas das pessoas que estão aqui, provavelmente você ia levantar agora e ir embora e não voltar nunca mais. Mas a boa notícia é que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, superabundou a graça de Deus. O amor de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. Por isso não interessa qual é a sua história, qual é o seu passado, que você viveu até aqui. Deus ama você. Deus ama você. Existe um texto na Bíblia, João 3,16, tão conhecido, mas a gente nunca repara numa coisa. O texto diz: porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho. Deixa eu botar uma ênfase nesse texto. O texto diz: porque Deus amou tanto, 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 tanto você, que Ele deu o seu Filho. Entenda isso. Essa é a boa notícia. Eu não sei como você entrou hoje por essa porta. Talvez você não se sentiu digno de entrar aqui. O que eu quero te dizer é que Deus te ama tanto. Deus te ama tanto, que Ele deu a vida dele por você naquela cruz. E Ele quer transformar a sua vida. Jesus Cristo acredita na sua transformação. Ele pagou o preço pela sua vida. Barnabé sabe disso. Eu vejo Jesus em Barnabé.
Jesus acredita naqueles que ninguém acredita. E ele acolhe Paulo, e Paulo então vem fazer parte desse grupo. Primeira coisa, ele cuida de pessoas, acolhendo essas pessoas. Depois, ele também cuida de pessoas, diz o texto, Atos capítulo 11, versículos 22 e 24, diz que ele, além de acolher, ele também capacita pessoas, tá legal? Diz o texto, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia, e este ali chegando, vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis no Senhor de todo o coração. O que está acontecendo? De repente, eles estão pregando o evangelho e descobrem que o evangelho chegou em Antioquia, uma cidade longe. E não é uma cidade de judeus, é uma cidade de gregos, gente que não é entre os judeus ali. E essas pessoas começam a aceitar Jesus, é uma revolução, Jesus, 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 e alguém precisa ir lá cuidar dessa gente. Só que nenhum judeu quer isso, sabe por quê? Porque o judeu é extremamente racista. Os judeus acham que só eles são o povo de Deus, que só eles prestam e ninguém mais presta. E aí quando eles descobrem que o evangelho chegou na Antioquia, eles falam assim, e agora? Quem vai cuidar dessas pessoas? Sabe quem? Barnabé. Então Barnabé, enviaram Barnabé, este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre. Sabe o que é ver o pior tipo de gente que a gente despreza, se convertendo, se rendendo aos pés de Jesus? Diz que Barnabé chega ali e se alegra. Ele se alegra. A gente muitas vezes é que nem Jonas na Bíblia. Deus fala assim, Jonas, vai pregar o evangelho lá em Nínive. Não, Nínive não, aquelas pessoas são detestáveis. Às vezes a gente é assim. A gente não quer pregar o evangelho para aquela pessoa que imagina, ela não merece o amor de Jesus. Você não merece, eu não mereço, ninguém merece. Barnabé vai até lá e ele derrama amor sobre essas pessoas, e ele vai lá, ele acredita naquilo que Deus está fazendo, ele está aberto ao novo. Ele está aberto a tudo aquilo e ele anima aquelas pessoas. E a ideia de que ele encorajou aquelas pessoas e animou eles é que ele está cuidando daquelas pessoas. Barnabé se tornou pastor daquela igreja. Ele estabeleceu uma igreja ali em Antioquia e ele se torna o pastor daquela igreja. E ele começa a cuidar das pessoas. E cuidar. E ele pastoreia aquelas pessoas, ele discipula aquelas pessoas. Eu não sei se você já entendeu isso, mas a vida cristã é assim, é como a vida biológica do ser humano. Quando nós nascemos, a gente não tem condição de se alimentar. O que acontece? A mamãe vem, pega o bebezinho, dá de mamar, leitinho, depois vem a papinha, né? Tu come a papinha, depois vai substituindo esse alimento por um alimento mais sólido, depois vai ensinando a criança a pegar o garfo e a faca na mão e se alimentar sozinho. E aí a marca da maturidade do ser humano, biologicamente, é quando ele aprende a se alimentar sozinho, porque aí ele já pode viver a vida dele. E aí o dia que você aprende a se alimentar, você tem que cuidar de outro bebê. E aí você se torna pai e mãe e começa a cuidar de um bebezinho. Assim é na vida cristã. Na vida cristã, quando alguém... A Bíblia chama isso de nascer de novo. Quando alguém vem a Jesus, essa pessoa nasce de novo. É um novo nascimento, uma nova vida. E ela se torna, então, um bebê na fé, um bebê espiritual. E assim como na vida biológica, na vida espiritual, nós precisamos do leitinho no começo. É leitinho, porque ele não entende nada. Depois vem a papinha, depois vem alimento mais sólido, até que o cristão vai aprendendo a se alimentar na palavra de Deus sozinho. E aí quando ele não precisa mais de ninguém alimentando ele, o que ele faz? Ele abandona tudo? Não. Aí ele vai investir na vida de outras pessoas. Ele vai cuidar de outros bebezinhos na fé. Então esse é o processo da vida cristã e vocês estão sendo chamados para fazer parte disso. Hoje vocês são cuidados, amanhã vocês vão cuidar. Talvez você já foi cuidado, então agora é hora de você cuidar, você está cuidando de alguém. Barnabé cuidou dessas pessoas, discipulou essas pessoas, chorou com essas pessoas, se alegrou com essas pessoas, caminhou com essas pessoas, ficou acordado durante a madrugada com essas pessoas, encorajando elas, animando elas a permanecerem firmes. Esse é o nosso papel, não é só ir lá, falar de Jesus e abandonar. O nosso papel é falar de Jesus, trazer e ficar junto com essa pessoa, cuidando dela, animando ela, permanecer firme no Senhor. Não adianta só falar de Jesus. Isso é pior. Se você fala e depois abandona, isso é muito pior. Você tem que falar e cuidar. Fale e cuide dessas pessoas. Foi isso que aconteceu. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então, acolher, cuidar de pessoas é acolher,
cuidar de pessoas, assumindo compromisso com as pessoas é cuidar, e terceiro, assumindo compromisso com as pessoas, assim como Barnabé, é também você capacitar essas pessoas. Atos 11, 25, 26 diz: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram muito. Sabe o que aconteceu? Diz que aquela comunidade de Barnabé ali em Antioquia começou a crescer. Crescer, crescer, crescer. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes as pessoas perguntam: Tiago, qual é o segredo, qual é a estratégia de crescimento da sua igreja? Fala assim: olha, a nossa estratégia de crescimento da nossa igreja é pregar o evangelho de Jesus. O que a gente faz é pregar o evangelho puro e simples. E quando a gente prega o evangelho puro e simples, a igreja cresce. Foi o que aconteceu em Antioquia. A igreja cresceu que Barnabé já não dava mais conta. Aí o que Barnabé fez? Ele lembrou de Saulo. Eu vou buscar Saulo. Onde está Saulo? Saulo está em Tarso. Por que Saulo está em Tarso? Sabe por quê? Porque quando Saulo chegou em Jerusalém, diz que ele começou a querer brigar com os judeus helenistas. E ele começou a brigar com todo mundo, querendo provar que Jesus tinha ressuscitado, que ele era o Messias. E começou a causar muito problema para a igreja primitiva, que a igreja primitiva teve que pegar Paulo, levar Paulo, falar assim: Paulo, nós estamos pagando uma passagem de navio para você, a gente quer te dar um presente. A gente vai te dar uma passagem de navio, mas é só de ida, Paulo, tá? A gente vai te mandar para sua casa. Volta para casa, Paulo, e fica lá. Então eles pegam. É interessante ver a transformação na vida de Paulo, porque o jovem Paulo, ele é imaturo. Mas o Paulo adulto, ele é maduro, ele diz: não se envolvam em discussões. Ele aprende. Ele aprendeu depois. Engraçado. Mas aí ele chega em Tarso, tá? E em Tarso, ele fica 10 anos no anonimato. 10 anos. Os estudiosos acreditam que Saulo ficou 10 anos na casa dele. Não temos notícia de nenhuma igreja em Tarso. Então Paulo não fez nada. Ele ficou trabalhando, fazendo tenda. 10 anos esquecido na casa dele. Sabe quem lembra dele? Barnabé. Barnabé lembra do Saulo. Aí o que Barnabé faz? Sai de Antioquia. Tarso é longe pra caramba. Barnabé vai até lá. E ele chega lá em Tarso e ele pergunta assim: olha, vocês conhecem um cara chamado Saulo? O Saulo, cadê o Saulo? Ah, o Saulo mora lá. Ele chega lá, bate na porta, aí abre lá a porta e fala assim: olha, o Saulo mora aqui? Mora. Você pode chamar o Saulo para mim, por favor? Claro. E chama o Saulo. E eu fico imaginando o momento que Saulo chega na porta e vê Barnabé. E Saulo já há tanto tempo ali parado, esquecido, desacreditado do próprio chamado dele. E aí chega o Barnabé e fala assim: Saulo. E Saulo olha para ele e fala assim: Barnabé, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Barnabé? Sabe o que eu estou fazendo aqui, Saulo? Eu vim aqui por causa de você. Por causa de mim? É, por causa de você. Mas por que por causa de mim? Saulo, Deus tem um grande plano para a sua vida. Saulo, você já entendeu o que Deus vai fazer através da sua vida? Saulo, eu vim aqui para instruir você, para te ajudar, para capacitar. Eu quero que você venha trabalhar junto comigo. Você foi chamado por Deus. Eu acredito no chamado que Deus tem para a sua vida. Vem comigo, Saulo. Mas agora, arruma tuas coisas. E o Saulo vai lá, arruma as coisas dele. E ele e Barnabé voltam para Antioquia. Diz que eles passam 1 ano juntos, falando em público. É treinamento, ele está instruindo. É como alguém capacitando outra pessoa, ensinando a ser pastor, ensinando a pregar, ensinando a falar, ensinando a cuidar de outras pessoas. Uau! Barnabé, então, ele acolhe, ele cuida, ele capacita, ele assumiu um compromisso com as pessoas. Deixa eu te fazer uma pergunta. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: quem são as pessoas que marcaram a sua vida? A nossa história é assim: quando a gente vai dar um testemunho, ele está cheio de nome. Porque foram pessoas que investiram na gente. Teve muita gente que investiu na minha vida, e eu só estaria aqui hoje se fossem essas pessoas. Se não fossem as pessoas que abriram mão da sua vida, que acreditaram naquele menininho, eu não estaria aqui hoje onde eu estou. Não estaria. Foram pessoas. Quem foram as pessoas? Você é grato a essas pessoas? Mas, em segundo lugar, a segunda pergunta: você está investindo na vida de alguém? Você está cuidando de outra pessoa? Você já investiu? Não, a vida cristã não é só eu vim aqui cantar. Não, é para você ir, investir, cuidar, acolher, amar, servir. Nós somos chamados para isso.
Lá na minha igreja, 2 semanas atrás, aconteceu uma coisa muito emocionante. A gente teve a passagem de um pré-adolescente, ele se tornou adolescente, ele passou da classe dos pré-adolescentes para a nova turma dele, os adolescentes. E aí, sabe, quando ele descobriu a notícia de que ele ia passar para a nova turma dos adolescentes, os fotógrafos conseguiram capturar o momento do que ele fez. Sabe o que ele fez? Dá uma olhada no que ele fez. Ele fez isso aqui. Esse é o líder dele. O líder que investiu na vida dele. Esse cara se chama Henrique. O Henrique é Barnabé. Ele abriu mão de muitas madrugadas para ir dormir com a galera na igreja. O Henrique investe a vida dele nessa moçada. E sabe o que é esse abraço? Esse abraço é um abraço de gratidão. Esse abraço é um abraço de admiração. De alguém que abriu mão de tudo na sua vida para investir na vida de outro. É para isso que nós somos chamados. Isso é Barnabé. Esse é o Barnabé, gente. É isso que você está fazendo quando você cuida de crianças aqui. É isso que nós estamos fazendo quando a gente dedica a nossa vida aos outros. Nós estamos levando as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. E depois as pessoas são gratas por isso. Vale a pena. O que Barnabé entendeu é que não existe coisa mais importante que investir na vida de outras pessoas. A gente não dá valor para isso. A gente não dá. Mas Barnabé entendeu que não tem nada mais importante na igreja que cuidar de pessoas. Já entendeu isso? O mais importante na igreja não é subir no púlpito. O mais importante na igreja, você não é ter a camisa de líder, o crachá do líder. O mais importante na igreja é você cuidar de pessoas. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão. Então vamos fazer isso. É isso que vocês estão fazendo aqui. Terceiro e último lugar. Sabe o que o Barnabé também fez? Ele assumiu um compromisso com os princípios. O texto diz o seguinte: Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Sabe o que aconteceu? Depois de um ano em Antioquia, Paulo e Barnabé foram fazer uma viagem missionária e levar o evangelho a lugares que homem nenhum jamais levou. Foi um resultado incrível. Como vocês estão fazendo? Só que pelo mundo inteiro, várias regiões. Aí eles voltaram. Aí eles vão para a segunda viagem missionária. Quando eles vão para a segunda viagem missionária, Barnabé está empolgado, Paulo está empolgado. Imagina isso, é o começo do evangelho, o poder de Deus sendo derramado sobre eles. E aí Barnabé fala assim: Paulo, eu vou levar o Marcos. Aí o Paulo fala assim: não, Marcos não. Porque o Marcos abandonou a gente na primeira viagem. Eu não sei porque a Bíblia não diz. Talvez o Marcos era imaturo, ficou com medo. Na hora de ir para a rua, estava lá no meio da rua, ficou com medo. Tem que voltar para cá, voltou para casa. Aí Paulo fala assim: não, ele eu não quero mais. Aí Barnabé: Paulo, como assim? E aí diz a Bíblia, olha só que legal, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Eu acho legal que a Bíblia não esconde os conflitos. A Bíblia não esconde as fraquezas. Sabe que a Bíblia mostra no começo da vida de Paulo um Paulo mais frágil. Um Paulo que ainda precisa ser trabalhado. A Bíblia mostra um jovem Marcos que é um jovem imaturo. A Bíblia mostra em Gálatas um Barnabé que errou. A Bíblia mostra o homem segundo o coração de Deus que é um adúltero. A Bíblia mostra para nós que não existem pessoas perfeitas. Mas a Bíblia mostra para nós que o que Deus veio fazer é nos transformar. E Barnabé é transformado, Marcos é transformado, Paulo é transformado. A Bíblia apresenta para nós, é o que está acontecendo na sua vida hoje. Eu sei que talvez hoje você está desanimado, você olha para a sua vida, puxa vida, eu estou vivendo com esses problemas. Barnabé enfrentou isso, Paulo enfrentou isso, Marcos enfrentou isso, Davi enfrentou isso. Todos os grandes homens e mulheres de Deus enfrentaram problemas com a sua própria fragilidade. Mas o poder de Deus se aperfeiçoou na sua fraqueza e eles foram transformados. E aí diz a Bíblia que Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Então Barnabé não é um banana. Barnabé tem princípios. E ele não abre mão dos princípios dele. Eu tenho princípios, Paulo. Eu amo você, Paulo. Eu andei com você até aqui, Paulo. Mas agora eu não ando mais com você. Agora eu vou andar com o Marcos. Porque o Marcos precisa de cuidado. Porque o que eu fiz na tua vida, Paulo, você não quer fazer na vida de Marcos. Mas agora eu vou cuidar de Marcos. Porque eu acredito. Eu acredito nesse garoto, Paulo. Então você pode ir, Paulo. Paulo não está errado naquilo que ele está fazendo. Ele vai pregar o evangelho. Ele tem uma agenda diferente. Mas a agenda de Barnabé é com pessoas. Então
quando você assume um compromisso na igreja de Jesus, você assume um compromisso com os princípios dessa igreja. Você vai vestir a camisa dessa igreja e os princípios dessa igreja. E quando alguém vem com você com uma proposta que vai contra os princípios, você diz: não, eu não acredito nisso. Isso não é o que a palavra de Deus diz. Então Barnabé rompe com Paulo porque ele diz: eu acredito nisso. Ele não é banal. E sabe o que acontece? Deixa eu te contar o que aconteceu. Paulo se tornou o maior nome da história cristã. Paulo. Quem investiu na vida dele? Barnabé. Sabe quem Marcos se tornou? Eu não sei se você sabia disso, mas Marcos, esse jovenzinho, foi quem escreveu o Evangelho de Marcos que está na sua Bíblia. E sabia que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito? Depois Lucas veio do Evangelho de Marcos. Lucas usou o Evangelho de Marcos para escrever o Evangelho dele. Mateus usou o Evangelho de Marcos para escrever o Evangelho dele. E esse Evangelho de Lucas foi o Evangelho que o irmão Med depois leu, graças a esse jovenzinho Marcos. Sabe o que aconteceu? Barnabé investiu na vida dele, e diz que Marcos depois se colou na vida de Pedro, o apóstolo Pedro. E aí Pedro não sabia escrever, Pedro era um pescador, e aí Marcos se tornou aquele que escreveu. Pedro ia contando para ele as histórias, e Marcos escrevia. Pedro ia contando, e Marcos escrevia. Evangelho de Marcos. Esse jovenzinho imaturo tem o nome dele gravado na história. Paulo tem o nome dele gravado na história. Barnabé tem o nome dele gravado na história. Não é sobre Paulo, não é sobre Marcos, não é sobre Barnabé, não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Jesus. Mas pela graça de Deus, nós fomos convidados a fazer parte dessa história. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Nós somos convidados a fazer parte dessa história. Eu estive na Indonésia recentemente, há 2 anos atrás, no encontro de Lausanne, que reuniu líderes de 130 países do mundo. E sabe o que eu descobri lá em Lausanne? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Sabe o que eu descobri? Que a história de Deus não acabou. Que a gente olha para a Bíblia, a gente acha que Marcos já foi escrito, a Bíblia foi escrita, acabou. Gênesis, Apocalipse, fechou o livro, acabou. A história está aqui agora, é só esperar Jesus voltar. Não é. Eu pensava assim, mas quando eu cheguei na Indonésia, de repente no meu grupo uma menina se levantou e ela falou o seguinte: eu sou do Islã, eu sou uma muçulmana, eu vivo no Irã e eu conheci Jesus através de uma página da Bíblia. E eu quero dizer para vocês que vocês não imaginam o que Deus está fazendo no Irã. Milhares de pessoas estão aceitando Jesus, milhares de pessoas. E ela disse que quando ela se tornou uma cristã, ela foi jogada pela família dela numa prisão. Ela ficou 30 dias na solitária. E lá na solitária ela disse: Jesus me visitou. E Jesus falou para mim que Ele vai me usar para levar o povo muçulmano a Ele. E estou aqui me preparando para isso. E eu olhei para aquela menina e eu disse: uau. Depois do lado, um menino negro da África, ele virou e disse o seguinte: eu sou da Angola, e eu nasci no meio da guerra civil. Meus pais morreram quando eu tinha 2 anos, eles foram assassinados. Eu nasci no meio do exército, até que eu conheci Jesus. Jesus me chamou para ser pastor, e Jesus me chamou para curar as feridas do povo africano. A nossa igreja vai curar as feridas do povo africano. E eu olhando para mim mesmo, pensando: posso não contar a minha história? Sabe o que está acontecendo? De repente o cara da China virou e falou assim: o evangelho está explodindo na China. Levantou uma mulher no Egito e disse: o evangelho está explodindo no Egito. Sabe por quê? Porque 25 homens, ela contou nesse ano, no início desse ano, isso lá em 2016, 25 homens foram assassinados na beira do mar pelos muçulmanos, e colocavam arma na cabeça deles e diziam: nega Jesus. Eles diziam: não nego, eu creio em Jesus. Esses 25 homens, o sangue deles foi derramado no mar. Esse vídeo está no seu YouTube, você pode ver lá no YouTube. Está escrito assim: os muçulmanos botaram no YouTube e eles disseram assim: um recado de sangue ao povo da cruz. Um recado de sangue ao povo da cruz. Sabe o que aconteceu quando esses 25 egípcios morreram? O evangelho explodiu no Egito. O evangelho está explodindo no mundo inteiro. Nós estamos vivendo um avivamento mundial. Você já entendeu isso que está acontecendo? Você faz parte disso.
Deus está te chamando para fazer parte disso. Por isso Hebreus 11 fala, é a galeria dos heróis da fé. Mas a história não termina ali. Hebreus 12 diz, portanto também nós, que estamos cercados por tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a nossa corrida, a corrida que nos é proposta, a missão que Deus nos deu. A história não acabou. Vocês estão indo para a rua para construir história. Vocês estão indo para a rua para fazer história. Jesus chamou você. Ele continua levantando pessoas. É isso. Deixa eu te mostrar uma coisa. Eu quero te mostrar uma imagem, uma missão. Essa missão é famosa. É a missão da Apollo 11. Tá legal? O que é essa missão? Esses 3 astronautas, eles foram para a Lua. Diz a história que eles foram para a Lua. E desses 3, 2 ficaram mais famosos. O Neil Armstrong e o Buzz Aldrin. De onde veio o nome Buzz Lightyear, que é uma homenagem para ele. Eles ficaram famosos porque esses 2 foram os que pisaram na Lua. Aquele de trás ali, ele é o Michael Collins. E o Michael Collins não pisou na Lua. Ele foi o piloto da Apollo 11 e deu todo o suporte para que a missão fosse bem sucedida. Sabe o que eu acho interessante isso? O Neil Armstrong foi, o Buzz Aldrin foi, e o Michael Collins falou assim, pode deixar, não vocês. Eu vou preparar tudo para que tudo dê certo, para que as coisas aconteçam. Quando eu olho para essa história, eu lembro de Barnabé. Para mim, o Michael Collins, ele é Barnabé. Esse é o Barnabé. O Barnabé, ele está ali, e o Paulo está na frente dele, o Marcos está na frente dele. Ele diz, vai lá, Paulo. Ele diz, vai lá, Marcos. Meu papel aqui é dar retaguarda para vocês. Barnabé não quer holofote. Barnabé não quer chamar atenção. Barnabé só quer servir as pessoas, porque ele entendeu o que é ser cristão. Ele entendeu. Uau! Quando eu olho para Barnabé, eu vejo Jesus. Por isso que a igreja do Novo Testamento quis fazer uma plaquinha, e essa plaquinha está na Bíblia, dizendo assim, no meio daquela igreja, da multidão dos que creram, tem uma pessoa que representa muito bem o que é ser cristão. Barnabé. E aí a palavra de Deus diz o seguinte sobre aquilo que Barnabé entendeu, as palavras de Jesus que Barnabé entendeu. A Bíblia diz, Mateus 20, 26 a 28 diz, entre vocês, porém, será diferente. O mundo valoriza quem tem mais seguidores. O mundo valoriza o holofote, o mundo valoriza a imagem, o primeiro. Quem ganha no nosso mundo é o primeiro. Mas Jesus está dizendo, entre vocês vai ser diferente. Quem quiser ser o primeiro, o líder entre vocês, seja servo. Quem quiser ser o primeiro, seja o último. Se torne escravo, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Entre nós será diferente. Nós não viemos para ser servidos, nós viemos para servir. E nós vamos destruir a cultura desse mundo. Nós não vivemos pela felicidade, nós somos movidos pelo amor de Jesus, que foi derramado sobre nós. Nós já temos tudo o que precisamos, e agora nós vamos adentrar no mundo, nós vamos alcançar essas pessoas. Amém? Sabe uma coisa que eu gosto? Quando Jesus fala da igreja em Mateus capítulo 16, 18, Jesus diz o seguinte para Pedro, Pedro, você é uma pedra dessa igreja que eu estou construindo com várias pedras, você é uma delas. Mas Pedro, eu quero te falar uma coisa, as portas do Hades, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe o que eu acho legal desse texto? É que muitas vezes a gente acha assim, a igreja de Jesus, o inferno vai vir para destruir a igreja e não vai destruir porque a igreja vai aguentar. Não, não é isso que o texto está dizendo. Sabe por quê? Porque porta não é um objeto de ataque, a porta é um objeto de defesa. A porta não anda, a porta não ataca. Então quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, sabe o que Jesus está dizendo? Não é que a gente fica aqui e o mundo vem contra nós, não. A Bíblia está dizendo que a gente sai por aquela porta, a gente sai das 4 paredes e a gente entra nesse mundo e as portas do inferno não vão prevalecer, não vão prevalecer. Saiba de uma coisa,
Nessa noite você está saindo por aquela porta, e quando você pisar fora da porta dessa igreja, você está pisando na área do Hades, mundo dos mortos. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Aquelas pessoas que vivem lá fora, a vida delas pertence ao maligno. Mas a Bíblia está dizendo algo sobre hoje à noite: as portas do inferno não vão prevalecer. Leve o nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está com você. O poder dele está sobre você. O amor dele está sobre você. Vá como Barnabé, vá como Paulo, vá como Marcos e leve o nome de Jesus. Dê a sua vida por isso. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Feche os teus olhos. Eu quero te convidar a assumir uma nova postura na sua vida. Talvez você veio aqui hoje achando que Deus tinha algo para te oferecer. Quero te dizer que Deus não tem algo para te oferecer hoje. E, na verdade, hoje Deus quer oferecer você. Deus quer oferecer você para aqueles que estão lá fora. Você foi chamado por Jesus hoje para levar o nome dele. Eu quero te convidar hoje a assumir uma postura de ser como Barnabé. Não busque holofote, não busque os seguidores meus, eu não busco reconhecimento humano. Eu só quero fazer aquilo que Jesus fez comigo. Eu quero acreditar naquelas pessoas que estão lá fora. Eu quero falar que Jesus ama elas. É para isso que Deus está te chamando essa noite. Se renda. Pai, eu quero orar por essa galera, por essa turma, Deus. Que o Senhor encha essa igreja de Barnabés, Deus. Que o Senhor encha essa igreja de Barnabés, pessoas que estão dispostas a dar tudo pela missão de levar as pessoas a Jesus. E que eles possam se comprometer com essas pessoas, acolhendo, cuidando, capacitando, Deus, conduzindo elas a esse relacionamento crescente com Jesus, para que essas pessoas também possam investir na vida de outras pessoas. Pai, nós queremos hoje assumir uma nova postura. Não queremos ser esses consumistas, nós queremos servir. Nós somos servos, Deus, teus servos. E um dia nós queremos chegar lá no céu e poder ouvir a tua voz dizendo: servo bom e fiel, servo bom e fiel. Aqui estão teus servos, Deus. Derrama teu amor e teu poder sobre nós nessa noite. E nos leva, Deus, nos leva para lá fora, Deus, para levar o teu nome. Derrama poder, Pai, e que vidas sejam salvas em teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, galera.